Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Vocês me ouvem bem? Tudo em paz? Importante testar. Boa noite a vocês que nos acompanham pelas nossas mídias sociais. Vamos procurar chegar mentalmente também à nossa casa, para que nós possamos aproveitar o melhor possível essa atmosfera que nós formamos em torno do Evangelho de Jesus. Nós vamos pedir para a Sene fazer a oração de abertura e, em seguida, o João Pedro vai nos ler a lição de hoje do Evangelho. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho. E antes de iniciarmos o conteúdo, finalizarmos também o capítulo 21, vamos fazer a nossa prece para a gente se conectar com a atmosfera da nossa casa. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao alto, pedindo sempre o amparo e a proteção dos amigos espirituais que nos acompanham, a todas as equipes encarnados, encarnados e desencarnados da nossa unificação, e também as equipes que sempre nos dão o auxílio e o socorro, as equipes socorristas, equipes médicas, as equipes regeneradoras e as equipes afins a esse nosso estudo tão salutar e bendito. Vamos também pedindo sempre a permissão do patrão da nossa casa, Eurípides Barçanufo, ao Dr. Bezerra de Menezes e sua falange de amor e de cura, que sempre traz o equilíbrio dos nossos campos físico, mental, emocional e espiritual. Jesus, nosso irmão maior, que sempre nos acompanha nessas noites, que esteja conosco aqui, trazendo sempre o discernimento, nos acolhendo e nos inspirando para que possamos, através desses ensinamentos, colocar em prática em nossos dia a dia. E a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, principalmente pela oportunidade dessa encarnação. Que sejamos gratos por tudo que nos acontece. Então, juntamente com Jesus, façamos a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Então, nesse momento, em nome de Deus, em nome de Jesus, e de todos os amigos espirituais e os nossos mentores pessoais, damos por iniciado mais um estudo. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos. Hoje, então, a gente vai encerrar a leitura do capítulo 21, com a leitura do item 11. Jeremias e os falsos profetas. Isto diz o Senhor dos Exércitos: não queirais ouvir as palavras dos profetas, que vos profetizam e vos enganam. Falam as visões dos seus corações, não da boca do Senhor. Dizem àqueles que me blasfemam: o Senhor o disse, vós tereis a paz. E a todos aqueles que andam na corrupção do seu coração, disseram: não virá sobre vós mal. Mas qual deles assistiu ao conselho do Senhor, e viu e ouviu a sua palavra? Quem considerou a sua palavra e o ouviu? Eu não enviava estes profetas e eles corriam. Não lhes falava nada e eles profetizavam. Tenho ouvido o que disseram os profetas, que em meu nome profetizaram a mentira, e dizem: sonhei, tenho sonhado. Até quando se achará isso no coração dos profetas que vaticinam a mentira e que profetizam as seduções do seu coração? Pois se te perguntar este povo, ou o profeta, ou o sacerdote, dizendo: qual é o peso do Senhor? Lhes direis: vós sois o peso, porque eu vos hei de arrojar, diz o Senhor. Jeremias capítulo 23, versículos 16 a 18, 21, 25 a 26 e 33. Instruções dos Espíritos. Luís, Espírito Protetor, Karlsruhe, 1861. É sobre esta passagem do profeta Jeremias que quero vos entreter, meus amigos. Deus, falando pela sua boca, disse: é a visão do seu coração que os faz falar.
Essas palavras indicam claramente que, já naquela época, os charlatães e os vaidosos abusavam do dom de profecia e o exploravam. Abusavam, portanto, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Essa espécie de embuste estava bastante generalizada entre os judeus, e é fácil compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava impossibilitado de distinguir os bons dos maus, e era sempre mais ou menos enganado pelos impostores ou fanáticos que se diziam profetas. Nada é mais significativo do que estas palavras. Eu não enviava estes profetas e eles corriam, não lhes falava nada e eles profetizavam. Mais adiante encontramos: tenho ouvido o que disseram os profetas que em meu nome profetizaram a mentira, e dizem: sonhei, tenho sonhado. Indicava, assim, um dos meios então empregados para explorar a confiança do povo. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões, porque achava tudo muito natural, e convidava sempre os profetas a falarem. Depois das palavras do profeta, ouvi os sábios e conselhos do apóstolo São João, quando diz: não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis há também os que se comprazem em enganar, quando encontram oportunidade. Os enganados são, bem entendido, os médiuns que não tomam as necessárias precauções. Temos nisto, sem dúvida, um dos maiores escolhos, contra o qual muitos se chocam, sobretudo quando são novatos no espiritismo. É uma prova de que não podem triunfar senão com muita prudência. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons dos maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos em falsos profetas. Que assim seja. Vamos em frente. Tá fácil de deixar aberto aqui? Aqui, pronto. Eu estou querendo deixar um trecho. Eu estou querendo deixar um trecho aberto aqui. Achei. Tudo bem, gente? Depois precisamos aprender onde desliga o botão da sauna a vapor, né? Porque cai um pouco de chuva, a cidade inteira vira uma sauna a vapor. Nós estamos concluindo o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, há falsos cristos e falsos profetas. Quem faz essa afirmação é o nosso estimado professor Jesus de Nazaré. Allan Kardec pinça dos evangelhos essa afirmação e dá título ao 21º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec aproveita para colocar uma orientação do apóstolo João, que os nossos irmãos católicos chamam de São João Marcos. É que ele fala apóstolo Marcos, mas o nome dele é João Marcos. Do apóstolo Marcos, que ele fala: não creiam em todo tipo de espírito. Mas, qual a expressão que ele usa? Ele não fala conferir. Deixa eu falar o verbo direitinho aqui. Provais, testai se os espíritos são de Deus. Mais para frente, nós temos aquela discussão que Jesus estava sendo acusado pelos fariseus de amolecer o caráter da juventude judaica porque ele pregava o perdão, de que ele era representante de Satanás. Os judeus acusavam Jesus desse tipo de absurdo. E ele disse: ó, você reconhece, pelo fruto você reconhece a árvore. Então, se o nosso trabalho está estimulando a caridade, a fraternidade, a não julgar, a perdoar, a promover a cultura de paz, como posso eu ser representante de Satanás que provoca a divisão? Então, ele ficava argumentando até que uma hora ele fala assim: olha, então tá, pelo fruto reconhece a árvore.
O que eles estão fazendo conosco, que estamos aqui presentes, estudando o Evangelho, seja presencialmente, seja pelas mídias sociais? Usando um termo mais vulgar, eles estão dizendo, olha, cuidado com o vigarista, que quer enganar. E olha que advertência que esse espírito faz no final da redação dele. Eu fico insistindo aqui para a gente tomar cuidado com as mídias sociais, que o dedinho fica coçando para disparar um negócio de WhatsApp sem conferir a fonte, sem ver se aquilo é verdade, se aquilo vai ser útil ou não. Eu venho insistindo nisso. E olha que interessante que ele fala, 160 anos antes da gente, Belmiro. Ó, aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons dos maus espíritos, para não tornardes vós mesmos em falsos profetas. Quer dizer, a hora que a gente compartilha uma mentira, sem conferir, sem ter o cuidado de checar a fonte, ainda mais agora com essa história de inteligência artificial, eles conseguem colocar um rosto perfeito, simular a voz. Eu já comentei aqui, esses dias minto, já faz quase um ano. Alguém me mandou uma linda mensagem, assinada por Chico Xavier, e eu vi que não era. Como eu já escutei muito Chico Xavier, eu tive a felicidade de conversar pessoalmente com ele, eu já distingui que a voz não era. E doutrinariamente havia falhas terríveis, em que pese a mensagem ser uma mensagem até bonita. Mas dizia a mensagem, se você mencionar o meu nome tantas vezes, eu irei na sua... O Chico jamais teve a pretensão de resolver o problema de ninguém. Até Jesus coloca essa condição. Jesus diz assim, se me amardes, guardai os meus mandamentos. Se me amardes. Como dizer, ó, você pode não concordar comigo, segue sua vida. Mas se você concorda, se esforce por guardar os meus mandamentos. Mas olha, ele não se mete na vida de ninguém. Ele não é impertinente, invasivo. Ele tinha o trabalho dele. Quem gostava, gostava. Quem não gostava, tudo bem. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E nós estamos aqui assimilando esses mandamentos. Mas ele mesmo fala, muitos virão em meu nome. E aí, gente, não tem outra forma senão nós estarmos atentos, instruídos. Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos uns aos outros, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Para nós termos a capacidade, como disse a nossa querida Sene na oração, de desenvolver o nosso discernimento, de discernir o justo do injusto, o certo do errado, o malandro do trabalhador. Eu fiz uma rápida pesquisa no Google, vocês já ouviram falar no Google? E o Google, coloquei lá, charlatão, o mesmo que picareta, que vigarista. Charlatão. O charlatão é alguém que... Agora não sei se vocês perceberam, o Google está respondendo assim, com auxílio da inteligência artificial. Um charlatão é alguém que engana as pessoas explorando sua boa-fé e incultando os seus próprios méritos. Jeremias falou isso. Há 2.500 anos. Jeremias, lemos hoje aqui, ó. Cadê? No começo. Ah lá, Jeremias capítulo 23 e vai os versículos. Ou seja, desde que o mundo é mundo, tem picareta tentando passar a perna nos outros. Nós, na condição de empreendedores de nós mesmos, estamos aprendendo com Jesus a orar e a vigiar. A moda do Cristo, que é o exemplo do Zaqueu. Não rotulando, mas indo, né? Jesus foi na casa dele. Ele era acusado disso, daquilo. Ele falou, não, vamos lá. Vamos bater um papo, vamos na casa dele. Os discípulos se escandalizaram, diz o texto. Mas Jesus manteve a posição. Vamos lá. E conferiram
o cara era gente boa, não era um picareta, um vigarista, um charlatão, muito pelo contrário. Era alguém que trabalhava, que tinha um empreendimento, que cumpria seus deveres perante a vida. Então, vigilância e prudência à moda do Cristo não é descambar para rotulação, tão em moda em tempos de polarização. É ir conferir fraternalmente. Para que medo? Conversa, pergunta. Gostou, não gostou? Gostou, trabalha junto. Não gostou? Jesus gostou. Ele não descambou para malícia, ele não foi compartilhando o WhatsApp, que na época era a fofoca que levou ele à morte, mas não foi ele que urdiu a fofoca. Foram os fariseus, porque não venceram ele no argumento. Não vencendo ele no argumento, inventaram uma fake news. Então, ele não era propagador do ódio, ele foi vítima de ódio. Ele não fazia a exaltação da tortura, ele foi torturado. Ele sofreu violência. Então nós estamos aqui na condição de aprendizes, desenvolvendo a nossa capacidade de análise para ter o discernimento de falar, não é possível que alguém que professa num templo, se autoproclamando representante de Deus, de Jesus, vendendo artefatos dizendo que aquilo cura isso, cura aquilo. Isso é vigarice. Prometendo a venda de um remédio que cura isso. Isso é charlatanismo, isso é crime. Lá no começo, no final do século passado, no final do século retrasado, e no começo do século passado, houve uma criminalização das práticas das religiões de matriz africana como charlatanismo. Nós, com o passar do tempo, vencemos isso, porque, na verdade, são tradições milenares com o uso, que nós falamos hoje, fitoterápico, e também de contato com a espiritualidade. Eu fiz uma pesquisa antes de vir aqui e tentando entender, eu estava estudando um antropólogo que ele é professor doutor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A pesquisa dele é sobre as religiões de matriz africana. E a curiosidade era entender por que existem tantos evangélicos negros que não estão num terreiro de umbanda, de candomblé, mas porque são cristãos. A pesquisa dele mostra que a primeira igreja evangélica do Brasil foi fundada por um negro em Pernambuco. E ele mostra que existe uma correlação daquilo que os evangélicos chamam de Espírito Santo e que nós, espíritas, chamamos de espírito, bom ou mal, ignorante ou esclarecido, mas ocorre um intercâmbio de influência espiritual. Eles dão o nome de Espírito Santo, nós damos o nome de mediunidade, de comunicação com os espíritos, e isso é pura africanidade. Então, nos cultos das igrejas, principalmente as neopentecostais, e mesmo as luteranas, as evangélicas tradicionais, existe esse contato com o que eles chamam de Espírito Santo, e existe um transe. E isso tem tudo a ver com a africanidade, com as tradições milenares das religiões de matriz africana. Agora, dizer que aquela cultura, fitoterápica dos cultos, isso é charlatanismo, era um grande equívoco fruto do racismo estrutural da nossa sociedade. E a doutrina espírita também passou a receber, sabe esse hábito que nós temos até hoje de escrever o nome no livro? O nosso é de encarnado e desencarnado, que a nossa equipe espiritual visita os lares ou onde essa pessoa está, levando, como eu falo aqui nas orações, os recursos espirituais que a nossa medicina terrena ainda não tem. E que através da conexão, e aí depende de nós, esse nível de conexão, se vai ser na internet de escada ou se vai ser em banda larga, como foi a da mulher hemorrágica. A conexão certamente foi em banda larga, 5G. Cadê o Rocha? Não chegou ainda.
Porque Jesus afirma, foi a tua fé que te curou. E Jesus não falou para ela se achar, não, ele falou como forma de nos ensinar. Que dependendo do nível de conexão que nós formamos, nós vamos receber mais ou menos. E aí é um exercício de concentração, de entrega, de mérito. Porque Jesus não fez favor para ninguém ao curar. Se ele curou, houve um encontro dessa fé, da capacidade dele de trabalhar, mas também que aquela expiação havia terminado. Não houvesse terminado a expiação do cego de Jericó, Jesus não seria injusto de curar um e não todo mundo. Então, houve uma combinação complexa. Ele já estava merecendo a cura. Fez por merecer ainda pela fé. Talvez um inconsciente dizendo, né, ó, chegou o seu momento. E ele então pede, o que você quer? Perguntou Jesus para ele. Eu quero ver. Todos nós, em alguma forma, somos os cegos de Jericó. Porque a gente quer ver, a gente quer entender a essência das coisas. Nós queremos ter discernimento para conduzir a nossa ação em meio à reencarnação, em meio aos problemas próprios de um espírito encarnado, que adoece, que tem que trabalhar, que tem que ficar dissipando a mentira que se propaga no WhatsApp, etc. Se bem que às vezes a gente precisa tomar cuidado para não estar perdendo tempo, né? Jesus também recomendou não dê pérolas aos porcos. Quando ele conclama os discípulos a pregar o evangelho, ele fala, ó, mas a família que não te receber bem, sacode a sandália, o pó da sandália e a pessoa não quer receber. Não adianta martelar. Ela não quer. Vai chegar o momento dela. Por isso que Jesus se coloca à disposição. Vinde a mim, todos vós que padeceis, e eu vos aliviarei. Mas ele fala, vinde a mim. Ele não ficava assim, vem aqui, Sene, que eu vou te aliviar. Não. A Sene nem acredita, ela está em outro mundo, não vai adiantar nada. Agora, visitados pela dor da expiação, pela dor da prova, pela aflição de querer tomar o melhor caminho, então nós buscamos auxílio. E somos auxiliados. Não foi Jesus que disse, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Palavras de Jesus. Aí o Kardec fala, ajuda-te que o céu te ajudará. Por quê? Então pede e tem? Depende. A vida conspira em favor das nossas reais necessidades. Óbvio, na condição de filhos de Deus não podia ser diferente. Então, o que nós estamos pedindo? Na nossa infância espiritual, nós desejamos algumas coisas que ao invés de nos fazer bem, vai nos fazer mal. E o Papai do Céu não dá. Né? O filho com 17 anos pede uma motocicleta. A Isildinha fala, não, Claudinha. Não. Porque ela tem maturidade para saber. Ah, mas depois ele juntou dinheiro e comprou. Bom, aí ele foi experimentar como que é essa experiência. Então, é óbvio que a vida conspira em favor das nossas necessidades, reais necessidades. O nosso estimado mestre Jesus de Nazaré disse as mesmas coisas com outras palavras. Ele disse, se o teu filho te pede pão, você dá pedra? Se ele te pede um peixe, você dá uma serpente? Não. Então, vocês que são orgulhosos, egoístas, atrasados, vocês dão o melhor para os filhos de vocês, que dirá o pai. Né? Então, por pior que possa parecer aos olhos do materialista ou aos olhos daquele que não entende, que não compreende a existência com visão panorâmica de que somos, né, como eu tenho repetido aqui, velhos viajantes desse universo infinito, realmente não faz sentido algum. Mas algo diz para muita gente nesse planeta que há um sentido, que existe um Deus, e que para nós cristãos ele é infinito em misericórdia.
em justiça, em sabedoria, em tolerância. Ele é infinito em todos os seus atributos, senão ele não seria Deus. E Jesus vem dizer que além de justo, ele é misericordioso, porque a gente falha, a gente erra e a gente pede perdão. Nós precisamos de perdão. Nós precisamos continuar a caminhada independente dos nossos tropeços. Então todo esse capítulo, ele está nos dizendo, ó, tem charlatão, picareta, vigarista, encarnado e desencarnado. O fato de estarmos melhorando o nosso conhecimento no campo material, no campo espiritual, faz parte do empreendimento de nós mesmos. É uma obediência ao mandamento trazido pelo Espírito Verdade, quando disse, espíritas, amai-vos uns aos outros, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Eu fiz uma palestra no centro de Bonfim Paulista, no Centro Espírita Ceareiros do Caminho, e eles nunca tinham ouvido falar da Kardecpédia. Porque não tem a Wikipédia, que é de pesquisa, aliás, uma boa fonte de pesquisa. O Cosme Massi, aquele professor de física do Mato Grosso, Goiás, não lembro direitinho, que ele me perdoe. O Cosme Massi é um professor de física e cosmologia. Ele criou o Kardecpedia, ou Kardecpédia, né? Que eu uso aqui para pesquisar, porque é muito prático. No site da Federação Espírita Brasileira também tem as obras básicas. Mas o Kardecpedia, ele fez até um aplicativo que você baixa no celular. Você está lá vendo... Nem todo mundo vê bobagem no Instagram e no Facebook, tá, gente? Mas dá um tempinho do Instagram e do Facebook, entra no Kardecpedia, está no celular. Um aplicativo, você lê um trechinho, outro trechinho, gotas de luz no nosso dia a dia. Não sei se todos aqui conhecem, mas então, Kardecpédia, né? Kardecpédia é o nosso site de buscas. Mais uma fonte. E nós precisamos ir aprendendo a distinguir, gente. Não tem outro caminho. Uma boa indicação de alguém que estuda, alguém que não seja aquela pessoa que gosta de discutir para ganhar discussão, né? Vocês viram a notícia que hoje, aliás, a notícia que saiu hoje, de que um Instituto de Observação da Terra da União Europeia, chama Copérnicus, informa que esse foi o novembro mais quente da história da humanidade. E esse ano de 2024 será o ano mais quente da história da humanidade. O planeta está aquecendo desde que nós estamos conseguindo medir essas temperaturas, razão pela qual nós estamos vivenciando a emergência climática. Então, seca extrema no Pantanal e no Mato Grosso, e dilúvio no Rio Grande do Sul, na Espanha, no deserto do Saara. Apenas 5% da nossa agricultura é irrigada. Então, nós dependemos do regime de chuvas. Ah, mas nós somos uma potência agrícola. Sim, porque somos uma potência hídrica. À medida que nós eliminamos a floresta, nós temos menos chuva, nós temos menos produção de alimentos, nós temos menos produção de energia, porque a nossa matriz energética é preponderantemente hidroelétrica. Então, os extremos climáticos, além de flagelar primeiramente as populações mais vulneráveis, ela vai atingir também o nosso bolso através da inflação. Foram milhões de pintinhos que morreram porque eles são de granja, eles não conseguem viver nesses períodos de muito calor e sem água. E aí eu recomendo assistir um outro filme que se chama Não Olhe Para Cima, que é uma paródia, uma metáfora para os negacionistas que continuam dizendo não existe aquecimento global, não existe emergência climática. Estão errados todos os 1.500 cientistas que compõem o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU. Nós, palpiteiros, é que estamos certos. O exemplo do charlatão. Porque ele não está
se baseando na ciência para fazer suas afirmações. Ah, mas o cientista fulano de tal falou também isso. Mas qual é a importância dele para o meio acadêmico? Qual trabalho dele foi apreciado por uma banca para que ele pudesse levar adiante uma tese de doutorado, não de mestrado? Agora, são coisas dos nossos dias, gente. E a gente não tem que se entristecer por isso. Porque se o Pai permitiu o nosso reencarne nesse período, é porque inclusive nós seremos as pessoas que vamos salgar a terra. Se o sal não salgar, o que há de salgar? Ou nós seremos insípidos? Não, nós vamos salgar a moda do Cristo. Nós vamos levar a nossa palavra, porque não foi pela força do exército que ele mudou o mundo. É o plano de paz, é o plano de amor, é o plano de misericórdia, é o plano de fraternidade que ele nos deixou, que está mudando. Mas, Marquinho, o planeta nunca teve tanta guerra como hoje. Sabiam disso? Nem na Primeira, nem na Segunda Guerra. O planeta nunca teve tanta guerra como hoje. É impressionante isso. É que, como não tem mais a Guerra Fria, as guerras estão multifacetadas, né? O todo-poderoso Bashar al-Assad foi deposto da Síria hoje por rebeldes. Quem está financiando isso? Já já a gente vai descobrir, né? O fato é que nós nunca tivemos tantas guerras. E o que significa isso? O que nós temos estudado aqui através da lei de destruição que está lá no livro dos Espíritos. Uma sociedade, um modelo de sociedade calcado no orgulho e no egoísmo não se sustenta. Qual vai ser o BO maior do que esses que nós já estamos vivendo? A proliferação dessas guerras? Vai ser através de uma catástrofe climática? Não quero levar temor para ninguém, eu quero relembrar Jesus que diz assim: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Porque o planeta Terra sempre foi assim. Aqueles que escolheram seguir Jesus eram levados para a fogueira e para os leões comerem. Imagina o que pensava uma família cristã. Então, porque eu abraço o cristianismo, eu morro? Onde é que está Deus que não vê isso? E por aí vai. Lembrando, gente, que em seguida, né, o livro Paulo e Estevão narra bem isso. Depois nós tivemos o período de escravização. Depois nós tivemos o período da Guerra Fria. Agora as guerras que estamos tendo. Então, assim, nunca foi fácil aqui no planeta Terra. E agora é um novo período, um novo momento. Talvez um pouco mais, ou muito mais intenso, em face de que é tanta transformação, que alguns cuidadores do psiquismo estão chamando esse período de uma metamorfose. Mas, de novo, o Papai do Céu não ia nos colocar numa fria, Pedrinha. Ele está nos dando condições para isso. A gente precisa aprender a lidar com essas questões de maneira cristã, exaltando a nossa fé na vida, exaltando a nossa confiança em Deus, no nosso divino Mestre Jesus, de que Ele nos tem, e de que nós hoje, com o Evangelho, com a doutrina espírita, com 8 bilhões de encarnados, nós temos uma divina oportunidade de empreender a nossa trajetória espiritual. Nós finalizamos esse capítulo hoje. Vamos iniciar o capítulo 22 na semana que vem. E nós vamos seguir adiante, né? Nós temos muita tarefa, graças a Deus. Porque se tem tanta tarefa, tem muita oportunidade de crescimento. Tudo bem? Passei muito rápido, gente? Alguma dúvida? Passei muito rápido em algum ponto? Não? Então vamos lá. Eu me despeço de vocês pela internet agora, porque nós faremos o escurinho do cinema aqui para aplicação, para transmissão dos passes. Eu peço, então, que, sob a coordenação da Sene, os nossos médiuns se preparem para a transmissão dos passes.
nós vamos mentalizar os nossos lares, mentalizar os nossos familiares, o nosso ambiente de trabalho, os nossos colegas de trabalho. Nós vamos pedir a quem quer que o nosso pensamento se lembre agora, que os benfeitores da espiritualidade, que os nossos mentores espirituais possam nos trazer e entregar os recursos espirituais que a nossa medicina terrena ainda não tem, mas que a medicina divina infinitamente tem. É a nossa súplica e oração a quem quer que o nosso pensamento se lembre agora.